Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, parte de baixo aqui do vídeo. Você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. Fique antenado em todo o conteúdo novo que é disponibilizado aqui dentro do canal, principalmente aí na parte de análise e o conteúdo existente, focando mais na parte de aprendizado. Aproveite ao máximo um conteúdo muito vasto aqui e gratuito dentro do canal aqui no YouTube. Na análise de hoje eu vou falar aqui de Ibovespa, depois de Ibov ainda vou comentar mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, IP 3, PTBL3, Gol 4, BPAC 11, MYPK 3, ITSA 4, VVR 3 e Lame 4. Começando para falar aqui do Ibovespa, mas antes disso, deixa eu rodar aqui a vinheta e você aproveita durante a vinheta, já dá aquele like na análise, um joinha aí na análise, agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, primeiramente Ibovespa. O fechamento atingiu a projeção de alta inicial do gráfico mensal que eu já vim falando nas últimas análises, inclusive com fechamento para cima, está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco a variação de alta aqui de 0,5%, mas mais um fechamento positivo, sem nenhum sinal de baixa. Está esticado para cima? Tá, mas não tem sinal de baixa, continua apontando para cima. Já comentei isso no radar da semana e na última análise de fechamento pregão. Primeira sinalização para baixo, perda da mínima do pregão de hoje, que ficou aqui em 129.498. Vamos ver se o Ibov, próximo pregão, permanece fechando acima dos 130 mil pontos, se já volta a fechar para baixo e trazendo aí um sinal de poder ter uma correção, um possível retorno à média ou se aproximar da média, ou a média se aproximar do preço. A correção pode ser no tempo ou no preço, mas sem nenhum sinal de baixo por enquanto. Nos futuros, lembrando aí de deixar seu like e joinha no decorrer dessa análise, já tem uma sinalização negativa aqui nessa última hora de pregão. Na verdade, nessa penúltima, a última hora vai começar basicamente agora, que vai terminar esse candle, vai começar um próximo. Sinal de subida, ou seja, veio aqui, gerou sinal de alta, foi o que foi comentado hoje cedo no radar do mercado, foi comentado também dentro do aplicativo DV Invest que está aqui do lado, o link de acesso ao aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. Sobre correção, se gerou sinal de alta, foco em compra, gerou sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima dos 130 mil pontos, foca em compra, fundo ascendente, pivô de alta. E agora gerou um sinal contrário aqui de se ter um movimento de correção que pode buscar de novo a média, como aconteceu aqui. Baseado nisso, qual seria uma forma de entrada? Observe que a tendência do G10 já era, do gráfico de 10 minutos. Então aqui subiu aí, gerou topo descendente, principalmente topo descendente, fica mais para a ponta vendedora. Abriu caindo, continuou gerando ali topo descendente para baixo da média, foco maior em buscar a operação de venda. E legal que o topo descendente acontecesse para baixo dos 130.970. E qual a expectativa de buscar não só os 130 e 500, mas principalmente a região dos 130 mil pontos, mais aqui para baixo, nessa região de dois topos. Então vai ficando, terminando o pregão com possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. E o que voltaria a pensar em compra? Se abrir o pregão que vem já vindo para cima dos 131 mil pontos e passando a proporcionar fundo ascendente acima desse patamar com média móvel apoiando ainda, mais para compra de day trade. No dólar nós temos um dia de indefinição, ou seja, estancando um pouquinho uma queda forte que vinha nos últimos pregões, queda ainda de 0,24%. Mas segue em cima de uma região de suporte importante no gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal segue em cima de uma importante zona de suporte, lugar onde a superação da máxima de um candle anterior no gráfico diário aumentará a probabilidade de se ter um repique de alta. Pode ser um movimento de subida ou um movimento mesmo lateral do preço. E para o próximo pregão, qual seria a alternativa? Depois de ter tentado subir aqui de maneira fraca. Tentou subir, bateu aqui, como comentado também hoje cedo, fica mais para venda, gerou sinal de baixo, fica mais para venda. Está tentando subir de novo, não está indo. Se voltar mais forte aqui para cima da média, principalmente que está em 5058,5, vou jogar no gráfico de 10 minutos, 5058 está aqui, ó, 58,5 é isso aqui. Abriu subindo, saiu dessa indefinição, passou a gerar fundo ascendente, o pivô de alta para cima desse 0,58 fica muito mais para compra de day trade.
Por outro lado, dá um zoom menos aqui, ó. Olha essa região aqui, ó, como é que é bem testado. Abriu caindo, passou a gerar sinalização de topo descendente para baixo 5048 ou pivô de baixo, mais para a ponta vendedora de day trade. Lembrando que atualizações, desde que tem o fechamento desse dia, que tem mais essa hora de pregão, pode alterar um pouco do que eu estou comentando aqui. No próximo pregão, entre 9 e 10 horas, tem um giro dos futuros aqui dentro, que tem atualização. E às 10h45 tem um radar do mercado que também tem outra atualização sobre o mini índice mini dólar. Então, muito conteúdo sobre mini índice mini dólar dentro do aplicativo e também aqui dentro do YouTube. Seguindo para as ações, Petro no dia de hoje, queda de 1,02%. Está vindo aqui para um leilão puxar ali um pouquinho para cima de uma queda menor do que 1%. Mas podendo ali para quem está comprado botar o stop ou aqui abaixo dessa mínima, quem está comprado no swing trade, stop de proteção de lucro. Perdeu essa mínima, reforça a chance de se ter algo mais para baixo ou de forma lateral, que para gerar compra de swing trade, para mim ela teria que justamente acontecer uma das duas situações, ou fica andando aqui de lado ou gera movimento para baixo, é o que vai me fazer programar ou traçar, planejar uma estratégia de compra de swing trade em cima desse ativo. Para quem está comprado, tem a opção de jogar o stop lá nos 27,99 abaixo da mínima do pregão de hoje. Vale 3 segue no movimento de queda, tá vindo para fechar abaixo dos R$112, voltando para baixo de 112. Primeira forma de arriscar uma entrada, a superação da máxima do pregão de hoje, ou seja, um fundo ascendente tentando pegar algo para cima, sabendo que vai ter resistência já de cara na faixa ali dos R$114,60, R$114,80. Essa faixa de preço, que o ponto mais alto ali 115,40. Então é uma região de resistência que foi bem testada e não conseguiu se manter acima dessa faixa de preço. É o risco maior dessa operação. E lembrando que está dentro de um contexto de indefinição. Ele girou aqui, isso aqui seria um fundo ascendente, para ter esse volta para cima da média. E o semanal que fica com a cara mais de poder lateralizar até chegar a testar a média móvel de 13 períodos. Então é uma operação que tem um risco um pouquinho maior na Vale 3. Quais as outras ações a serem comentadas? IP3, fechamento bem, a gente segue comprado dentro desse ativo. Uma alta aí no pregão de hoje muito boa, alta aí de 3,21%. O leilão está puxando um pouquinho para baixo, mas enfim, na faixa de 3% a alta do papel no pregão de hoje. Seguimos comprado, tentando pegar algo mais para cima. Lembrando, nós temos o objetivo que ela já foi até alcançado. Vou colocar aqui na tela para que vocês possam ver. O objetivo dessa ação já foi até alcançado, quando foi lá em 37,22, aqui nesse ponto, ó. Bateu lá no objetivo, só que a gente tinha projetado, colocado o objetivo um pouquinho mais acima nos 37,67. E aí aguardamos aqui, deixamos o stop no mesmo lugar, que eu já comentei aqui, já avisei a todos que a gente mudou a forma de condução das operações, tentando atuar a favor do que a gente considera que pode gerar um melhor resultado no final das contas. E enfim, aguardando para ver se ela bate no objetivo, podendo até estender um pouco mais esse objetivo dependendo do que acontecer, mas a ideia é tentar pegar uma melhor relação risco-retorno nessa operação. É fato que depois desse candle aqui, voltar para baixo dos 35,52 não seria algo bom para a nossa posição, né? É o ponto ali que poderia até reposicionar o stop aqui abaixo dessa mínima. Seguindo, qual outro papel aqui para ser comentado? PTBL3, seguimos também comprado nessa ação, sem nenhuma mudança de stop, seguimos comprado, ação basicamente no 0 a 0 no pregão de hoje, stop aqui embaixo, nenhuma mudança nessa posição comprada dela. É importante que ela venha fazer um pivôzinho de alta aqui, ó, fazer isso aqui, basicamente, romper essa máxima, aumentará a chance de subida dessa ação se ela conseguir superar os 14,78. Gol 4, recomendação de compra no pregão de hoje, está vindo com um fechamento aqui de alta de quase 4%, 3,85%, recomendação de compra na superação de máxima aqui, stop aqui para baixo, tentando pegar o próximo movimento de subida no papel. Então a ação executou nossa compra, eu vou passar os dados aqui dessa compra, é uma compra a favor da tendência de alta de curto prazo. Dados dessa entrada por volta dos 27,22, está em 27,52, um pouquinho acima, 26,21 ponto de stop da operação. Buscando o objetivo em 29,24, 3,71% de risco nessa operação, alocando 13% do capital total. O risco que eu coloco aqui é o tamanho do stop dessa operação, que basicamente é a volatilidade
média desse papel aí nos últimos 10 pregões. Depois de Gol, BPAC 11, recomendamos compra também hoje no início do pregão em cima de BPAC 11, mas não executou. Para executar essa entrada, ela precisava romper aqui os R$ 123,38. Então foi cancelada essa entrada, mas é um ativo que pode executar a entrada aí nos próximos pregões se gerar aqui algum sinal de fundo, não necessariamente ascendente, mas fundo em cima da média móvel 3 períodos, a favor de uma expectativa maior de subida desse papel no prazo maior. Então qualquer novidade que a gente tenha de recomendação nova de compra desse papel será feita aqui dentro do aplicativo. Você pode receber essa recomendação no seu celular iOS ou no seu celular Android ou no seu navegador. Não importa qual navegador que você utiliza. Entra aí dvinvest.com.br, clica lá em login e lá você tem a forma de acessar o aplicativo pelo navegador. Mas tem que se cadastrar antes aí pelo seu celular. Baixar o aplicativo no seu celular. Depois disso, vou falar aqui de YPK3, recomendação de compra executada agora nesse fechamento de pregão. A ação aqui fechou aí nos 17,49 com queda de 1,63%. Qual a ideia aqui? Girou uma forte alta, faz uma correção aqui chamada correção em duas etapas, em ABC, rompe isso aqui para cima, fecha acima de tudo e faz um candle de correção. A expectativa é que isso aqui realmente seja um candle de correção e o próximo tende a ser um candle de alta. O que começa a confirmar essa expectativa é olhando no gráfico 60 minutos, aconteceu o que no próximo pregão? Já romper essa máxima aqui, ó, superar essa máxima vai aumentar a chance de subir. Essa é a ideia em relação à entrada nesse papel. Então, nesse momento aqui, a ação fica com essa expectativa de alta na minha avaliação e vamos colocar aqui na tela para vocês os dados da entrada. A entrada por volta de 17,44, ela fechou um pouquinho acima, 17,49. 16,63 é o ponto de stop, ficando abaixo um pouquinho da média móvel exponencial de 13 períodos, de acordo com a volatilidade do papel. 18,66 é o objetivo dessa operação, com risco de 4,64%, que é o tamanho do stop, e alocando 11% do capital total nessa operação. Então temos 4 compras em aberto nesse momento de swing trade aqui dentro do que é tudo que a gente passa dentro do aplicativo dvinvest. Depois disso, vamos falar de Itaúsa e TSA4, dentro de uma tendência de alta muito forte, um movimento longo para cima. Se olharmos para o gráfico semanal, ela está invadindo agora a zona de resistência principal do gráfico semanal, que é esse topo anterior, que vai de 11,99 até 12,21. Então acabou de fechar aqui com alta de 1,26% nesse início aí de semana, né? Então aqui nós temos ali resistência justamente 11,99 a 12,21, fechou em 12,05. Está dentro da zona de resistência. Pode superar? Pode. Tem algum sinal de baixa? Não, mas está esticado para cima? Tá. Eu entraria comprando aqui? Não, não entraria comprando aqui. Aguardaria algum movimento contrário para buscar alguma entrada de fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente de fundo ascendente para uma compra em cima de TSA4 de swing trade. Para quem está comprado, tem a opção de conduzir a operação através das mínimas ascendentes do gráfico diário. O stop poderia ficar em R$ 11,78. É uma opção de conduzir essa operação, falando de operação de swing trade. VVR3, só para lembrar que esse TSA4 tem tendência de alta em todos os prazos operacionais, gráfico semanal, diário e mensal, de médio para longo prazo também alinhada para cima. O próximo ativo a ser comentado aqui é a Via Varejo, que terminou o pregão de hoje deixando um candle de reversão chamado de estrela cadente. Esse candle de reversão simboliza o quê? Uma chance de acontecer algum movimento contrário a esse aqui, de reverter um movimento de subida para um movimento de baixa, um movimento lateral. A perda da mínima do pregão de hoje, que está em 14,61, que ficou em 14,61, reforça a chance de se ter uma reversão, um início de um movimento de correção. Então, oscilou abaixo disso aqui, dos 14,61, confirma o padrão de reversão, gera um sinal de mudança de movimento, que pode trazer um movimento mais de baixa ou lateral. Que aí, depois de um desses dois movimentos, que a gente vai planejar alguma compra de swing trade mais interessante nesse papel. Vai ter aí uma região de suporte na faixa dos R$14, outro nível de suporte na faixa dos 13,45. Qual outra forma de buscar um suporte para entrada também? Traçar aqui o Fibonacci, 13,67 seria uma retração de 38,2%. Então, algumas situações, média móvel também se aproximando, que tendem a gerar a chance de planejar uma compra em cima desse ativo.
Para quem está comprado, no swing trade tem a opção de trabalhar com stop mais curto aí nos 14,60 ou 14,59. Depois de VVR3, Lame 4. Lembrando sempre, VVR3 alinhou aí para cima as tendências, né? Gráfico diário e semanal. E Lame 4 vem com fechamento bom no pregão de hoje, 3,45%. Já entro comprando Lame 4? Ainda não. A primeira forma é entrar comprando aqui com stop aqui e tentar pegar um movimento para cima, mais aqui para cima. A outra forma que me interessa um pouco mais, nessa resistência que ela está aqui válida até o fechamento dessa semana aqui na faixa de 21,60, que foi testada na semana passada e respeitada em conjunto com a média, seria acontecer o quê? Ficar aqui um pouquinho mais tempo de lado e aí depois de mais alguns pregões ela gerar o pivô de alta para compra. Aumentaria a probabilidade de buscar um outro nível de preço, que aí a gente já poderia falar um pouco mais lá na região dos 23,60, que é outro desafio muito importante de vários fundos anteriores do gráfico semanal, mais esse topo que testou e caiu. Então isso seria um melhor. Então aqui ou fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente pivô de alta é o que mais me animaria para a entrada depois dessa lateralização. Caso aconteça um rompimento aqui para cima, aí eu fico mais para olhar o chamado pullback, retorno do preço aqui para cima dessa região, fazendo ali um fundo ascendente já para cima no patamar de R$ 21,45. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.